queda não invalida uma história. Não, as nossas quedas não invalidam a nossa história. Amém? É o título da mensagem dessa noite. Vamos ler lá em Mateus 14, do 22 ao 31. Concluindo, suas falhas não te definem. Jamais. As nossas falhas, as nossas quedas não nos definem. Vamos à palavra do Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha que maravilha! Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Que lindo, né? A atitude de humildade de Pedro. Ele também queria copiar o mestre, não é? Ele também, como um bom discípulo, ele queria usar a fé dele. Vamos lá. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ou seja, quando ele viu que estava ventando muito forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Enfim, a pergunta que o Senhor nos faz essa noite é: quantos passos Pedro deu até se afundar? Ou seja, pelo menos ele começou. Pelo menos ele estava andando. Quantos passos ele deu aqui até se afundar? Quantos passos? Fulano caiu. Quantos passos fulano deu até a queda? Ah, pastora, fulano ali caiu, fulano escandalizou o evangelho, fulano é humano, é ser humano, é passivo de erros, mas pelo menos está tentando copiar o mestre, pelo menos está tentando se igualar ao mestre, pelo menos está tentando seguir sua vida com Cristo. Fulano desviou, fulano deslizou, mas quantos passos ele deu? Quantas renúncias, quantos jejuns, quanto tempo de oração, de vigília, quantas almas ganhou, quanto tempo dedicado ao reino de Deus, quanto tempo fulano estava se dedicando. Olha, guarda a tua pedra. Sabe por quê? Porque você também é um pecador. Para de querer apontar as quedas do outro. Para de querer expor o outro porque o outro pecou. Qual é a intimidade que o outro tem? Ou seja, quantos passos, quantas renúncias. Você conhece a trajetória do outro para você tentar anular a história do outro por causa de alguma falha? Jesus não anula a história. Jesus não anula a trajetória por causa de uma queda, por causa de um vacilo. Jamais. E para de desprezar a história de alguém se baseando em suas falhas. Para de querer anular
o nome pelo qual o Senhor chamou o outro por causa de um vacilo, por causa de uma queda, ou seja, por causa de quê? De um afundar. Pedro aqui, ele se afundou. Pedro aqui, ele teve pouca fé, mas ele estava na direção de Cristo. Ele estava rumo a Cristo. Ele estava na direção daquilo que Deus estabeleceu para com a vida dele. O que Jesus diz para ele? Pode vir, Pedro. Venha, usa a tua fé. Porque as falhas de alguém não anulam a sua história com Cristo. E nem muito menos a falha de ninguém define a ninguém. Ou seja, nenhuma falha que você comete te define. Você não conhece a trajetória. As pessoas não conhecem a sua trajetória. Não conhecem quantos passos já havia sido dado. Qual é a estrada que já havia sido percorrida. Pedro aqui, ele percorreu, quantos passos ele deu aqui sobre as águas. Nenhum outro discípulo naquele barco teve a fé de Pedro. Ele simplesmente queria a direção de Jesus. Ainda que afundou, mas estava na direção. Ainda que caiu, mas estava na direção. Ainda que pecou, mas estava no comando de Cristo. Ainda é dele. Ainda tem a marca da promessa. Então Pedro, ele afundou, mas era de Cristo. Entendeu? Vimos aqui no versículo 31, o que Jesus fez quando ele afundou? Descartou, jogou fora, desprezou, perdeu o nome, não é mais discípulo. Não é? Jesus fez isso, né? Não. Jesus estendeu a mão. Ele não apontou o dedo. Jesus estendeu a mão para Pedro. Vem cá, Pedro. Eu levanto o caído. E você tem feito o que com os caídos? Você tem derrubado ainda mais, né? Porque você não gosta que as pessoas reescrevam a sua história, não é? Guarda a tua pedra, porque você também peca. Qual é a sua história? Sua história é tão bonita, né? Não. Todos nós, assim diz a palavra, estamos na qualidade de pecadores. Amém? Ao contrário de você, religioso, que gosta de titular os outros de religiosos. O religioso, ele só cria regras, mas ele mesmo, suas próprias regras, sua própria história, seus próprios pecados, fica escondidinho. Ele gosta de apontar os pecados dos outros. Por que Jesus tomou aquela atitude com a mulher adúltera? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ficou uma ali para tirar a pedra? Não. Porque todos estão na mesma condição da mulher adúltera. Todos estão na mesma condição daquela que eles estavam a acusar, a condenar. Todos, Jesus mostrou que todos estavam na mesma condição. O pecado é diferente, mas é pecado. Então, por fim, eu quero te dizer o seguinte: o religioso acha mais fácil apontar e expor as falhas dos outros do que assumir as suas e ter que estender as mãos para levantar quem caiu. Jesus, ali no versículo 31, ele estendeu a mão para levantar Pedro. Ele não deixou ele caído. Ah, caiu, não presta. Ah, ó, afundou, não presta. Não presta para mais nada o afundado. No seu entender, uma vez que a pessoa cai, ela não presta mais. Esse é seu entender? No seu entender, uma pessoa que cai, que afunda, não presta mais. Esse que é seu entender? Não. O Senhor, ele é reciclável, ele recicla. Não é verdade? O vaso que se quebra diante dele, o oleiro faz novamente, ele recicla.
Deus, ele não lança fora, ele não despreza. Quem é você para se achar nesse direito? No seu entender, uma vez que a pessoa cai, ela não presta mais. Uma vez que Pedro começou a afundar, ele não presta mais. Uma vez que o discípulo começou a afundar, não presta mais, não é útil mais. É jogado fora. Existe um oleiro que o vaso quebrado, ele molda ele novamente e refaz e faz um vaso de honra. Uma vez que Pedro começou a afundar, ele não presta mais, porque o religioso te ensina a apontar o dedo, mas o reino de Deus te ensina a estender a mão. Ou seja, o reino de Deus, Jesus Cristo aqui, ele nos ensina a estender a mão e levantar quem está afundando. Não é desprezar, descartar, expor. Eu estou expondo, nossa, que ridículo. Pedro, Jesus, ele falou com Pedro: Pedro, você teve a fé pequena, você já está botando, bastava você prosseguir. É prosseguir, não é parar. Porque você afundou, você vai parar? Não dá esse gosto para o diabo, não. Não dá este gosto para os religiosos, não. Porque a religião te ensina a apontar o dedo, mas o reino de Deus te ensina a estender a mão. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, você se define sem misericórdia. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, você se autodefine sem misericórdia. Misericórdia, o que é misericórdia, pastora? Misericórdia é você colocar o coração na miséria de alguém. Misericórdia é você colocar o coração na miséria de alguém. Vem cá, estende a mão. O religioso aponta, o religioso descarta, mas Deus, Jesus aqui, ele ensina o quê? Ele foi ali, imediatamente, Pedro chamou por ele: Jesus, me ajuda! Jesus prontamente foi até ele, estendeu a mão e levantou o afundado. Jesus, ele levanta o afundado, porque Jesus representa o reino de Deus. Jesus não é religioso. O religioso deixa o afundado acabar de morrer. Mas Jesus Cristo nos ensina a levantar o afundado. Ai, pastora, que mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Porque Mateus 5,7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Epa, isso aqui é muito sério. Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essas palavras foram da própria boca de Jesus Cristo. Porque só os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Ou você acha que você nunca vai afundar na sua trajetória? Ou você acha que você já é um pecador? A Bíblia diz que aquele que se diz que não peca, já se tornou pecador. Porque todos nós estamos na qualidade de pecadores. Senhor, eu careço do Senhor. Pedro aqui, ele foi tão humilde. Quando ele começou a afundar, ele logo gritou, ele clamou por Cristo: Jesus, me ajuda! E Jesus deixou morrer o afundado. Não. Jesus imediatamente foi ali, estendeu a mão para o afundado. Porque Jesus não é religioso. Quem é você para definir Deus? Você tem uma mania de definir Deus de uma forma tão drástica. Toma cuidado, viu? Você está sem misericórdia. E a Bíblia fala: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como você quer alcançar a misericórdia de Deus para com seus pecados?
sendo tão carrasco com os pecados, com as falhas, com o afundar, com o cair do outro? Quem é você? Então, o Senhor está nos chamando a atenção drasticamente aqui. Jesus, ele está nos ensinando a não sermos religiosos. Porque eu quero fechar essa palavra com Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, o juízo de Deus, o que é o juízo de Deus? É a palavra final do grande julgamento. Apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Porque aqui a palavra do Senhor, ela é bem categórica em dizer, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Você acha que o fato de você não estender a mão ao afundado, você se faz mais santo? Você é simplesmente um religioso. Jesus, ele está nos ensinando o contrário. Sabe por quê? Porque a religião te ensina a apontar o dedo, mas o reino de Deus te ensina a estender a mão. Aqui Pedro imediatamente chamou por Jesus. Ele clamou por Jesus. Jesus, me ajuda, eu estou afundando. Ah, Jesus, deixa eu morrer. Ah, afundado não presta para mim mais. Ah, caído não presta para mim mais. Se afundou, se acabou a fé, se terminou a fé, para mim não presta mais. Ei, Jesus é filho de quem? Do grande oleiro. Jesus não descarta. Jesus recicla. Aqui, Pedro, ele se colocou como um vaso quebrado. No momento que ele pediu, que ele clamou Jesus. Jesus, eu estou afundando. Ele se colocou como um vaso quebrado diante de Jesus. E o que Jesus fez? Ele logo em seguida foi lá ao encontro de Jesus, estendeu a mão para ele e levantou o caído. E levantou o afundado. Você tem feito o quê? Você tem usado de misericórdia para com o afundado? Ou você tem exposto? Você tem divulgado a falha, a queda do outro? Quem é você? Você tem somado no reino de Deus? Ou você tem sido simplesmente um religioso, um escriba, um fariseu, que adora esconder seus pecados e expor dos outros? Que adora impor regras, mas você mesmo não segue as suas próprias regras? Por fim, eu quero te dizer o seguinte, Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Toma cuidado com a sua falta de misericórdia, com o afundar do outro, com o cair do outro. Toma muito cuidado. E eu fecho dizendo, Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Seja misericordioso e não religioso, que adora apontar o dedo, porque a religião te ensina a apontar o dedo, mas o reino te ensina a estender as mãos. Levanta quem está caído, estende a mão para quem está caído e não tenta derrubar cada vez mais com a sua exposição, com a sua condenação, com o seu julgamento precipitado. Tá bom? Esse é o recadinho do Senhor para a sua vida nessa noite.